Então, vamos orar ao Senhor para pedir para que o Espírito Santo tome a direção desse trabalho. E a palavra de Deus, né, em Jeremias 29:12, ela diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Que nessa noite o Senhor possa nos ouvir, possa se revelar a nós. Amém? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse tempo, que é um presente que o Senhor nos dá, Pai, para que nós possamos nos conectar ao testemunho, Pai, que aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem realizado na vida do presbítero Marquinho, Pai, que o Senhor use-o, Pai, como um instrumento para que esta palavra venha ao nosso coração, que o Senhor traga revelação e toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos dizer, Espírito Santo, que você tem liberdade para falar e para agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Com você. Antes de mais nada, eu quero dar uma boa noite a todos vocês, né, agradecer, né, imensamente o convite da irmã e dizer que é um prazer imenso, né? A gente já tem o hábito de fazer live, mas eu faço mais no Facebook. Agora vou criar esse hábito de fazer aqui no Instagram, que o Instagram tem um alcance maior. O objetivo de alcançar vidas, né? Foi como a irmã falou no início. E antes de mais nada, antes de começar essa live, eu quero falar 3 coisas sobre oração. Em primeiro lugar, foi o que eu falei com a irmã na chamadinha que eu fiz. Eclesiastes 3, a palavra vai falar que tudo há um tempo determinado e há tempo para todas as coisas, o propósito debaixo do céu. Ou seja, oração, ela requer tempo. Em segundo, eu quero dizer que a palavra, ela tem poder. Quando você vai no versículo, em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, vai dizer assim: Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram a chuva. E a terra produziu os seus frutos. Ou seja, a palavra tem poder. E outro versículo que eu quero deixar com os irmãos, que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então a oração, ela requer tempo, a oração ela precisa ser com fé poderosa. E outra coisa, você não pode duvidar. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. E uma das coisas interessantes, eu me converti em 1997 para 98. E aí foram praticamente 6 anos até que eu viesse a conhecer a minha esposa, que é a minha atual esposa hoje. Né? São 20 anos, nós estamos completando 20 anos de casado agora no ano que vem. E logo quando a gente namorou, foram 2 meses apenas de namoro, né, eu já estava esperando por isso, e desde o início da minha conversão, eu sempre fui de monte, eu sempre gostei de orar no monte. Né, são 26 anos, né, praticamente, e todos os anos eu estou no monte. Eu subo ao monte, em média, uma faixa de 70 vezes no ano, em média. E a minha vida sempre foi no monte. A minha vida é um milagre. Né? A gente vai falar de oração e milagre. A minha vida é um milagre, mas em outra ocasião eu dou esse testemunho sobre a minha vida. O objetivo hoje é para falar do milagre chamado Maria, né? Maria Rebeca. E quando a gente casa, a gente tem 2 coisas que a gente quer, né? Quando a gente casa: formar uma família, que é a orientação do nosso Deus, que família é um projeto de Deus, e você pensa logo em filhos. E um dos maiores sonhos meus, né, e da minha esposa, era ter filho logo. Ter filho ou filha logo. Certo. E eu sempre orando, né, para que isso acontecesse.
E a gente, né, casou em 2004, e de 2004 até que viesse cumprisse essa promessa na nossa vida, foram 5 anos. Mas foram difíceis no início, porque a gente passou o primeiro ano em oração e ela não engravidava, né? Até que a gente resolveu procurar a medicina. Procuramos ali, ela fez exames, né? Eu também fiz exames, e muito constrangedor para o homem até, né? Esse exame para ver se você tem esterilidade ou não, né? E no caso dela, constatou que ela, se ela engravidasse, poderia ser uma gravidez de risco, até mesmo vir a óbito. Nossa. Pelo fato dela ter o ovário policístico, pelo fato dela ter mioma no ovário, no útero, né? E eu fiquei pensando e falando com Deus, né? E é uma coisa interessante, a gente vê tanta coisa acontecer, né? Pessoas que às vezes fazem coisa errada e de repente a pessoa fica grávida, né? Totalmente fora ali da orientação e do propósito de Deus. E eu fiquei, né, com aquilo na minha cabeça. E quando veio esses resultados desse exame, uma médica renomada, uma médica muito conhecida aqui em toda a região, que eu não vou citar o nome, mas é uma médica muito experiente, ela falou que para minha esposa ter a chance de engravidar, ela teria que fazer um tratamento aí de quase 20 mil reais, isso no ano de 2005, né? Eu não teria nenhuma condição de pagar esse tratamento para ela. O que eu fiz? Fui para o monte. Sempre orando no monte. E ela ficava com aquela incerteza no coração dela. Ela ficava pensando, meu bem, mas se eu engravidar, como vai ser? Né? Foi diagnosticado tudo isso em mim. Será que eu não corro risco? Eu falei, filha, vamos orar. Vamos orar. Vamos colocar na mão de Deus. Meu ministério sempre foi evangelístico, né? Eu sempre gostei de pregar em rua, pregar em ar livre, resgatar pessoas, né? Por reino, a gente tem um trabalho de mais de 25 anos com dependentes químicos, né? Então, assim, eu fiquei assim, não chateado com Deus, né? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiz tudo certinho, me converti em 98, fiquei até agora, 2004, esperando minha esposa, não tive nenhum contato com nenhum tipo de pessoa, assim, tive 2 namoros antes do meu casamento, eu mesmo saí do namoro, porque eu vi que eram namoros que não eram edificantes, que não iam me levar a lugar nenhum, ia acabar me desviando da presença de Deus, e quando eu encontrei minha esposa, a gente ali olhou um para o outro e falou, vamos casar, não vamos ficar namorando não, porque namoro não é para crente, né? Tem pessoas que namoram 1 ano, 2 anos, 3 anos, e noiva, e casa, dá certo, mas no meu contexto não dava para ficar namorando, a gente tinha que casar. E aí eu conversei com o pai e a mãe dela, eles até se surpreenderam, e a gente foi, com 2 meses apenas, né, já marcamos o casamento, e casamos no dia 12 de junho, dia dos namorados, né? E aí foi aquela luta, ela não engravidava. E eu já estava acostumado a orar por pessoas, fazer campanha, ver o milagre de Deus, né? Constantemente eu via o milagre. E uma coisa que eu acho interessante, irmã Silvana, e eu quero abrir um aspa para dizer aqui, e as pessoas que estão acompanhando a gente, muita gente hoje não vê milagre. Muita gente hoje não consegue viver o milagre. Mas existem 2 tipos de milagre. Existe um milagre real, que é o diário, que é esse milagre quando a gente abre os olhos de manhã e a gente consegue contemplar que o Senhor nos concedeu mais um dia, né, a graça dele para vivermos aquele dia, já é um milagre natural, é um milagre da vida. Então a pessoa sempre fala assim, eu não vejo milagre, eu não vivo milagre. Não, você que está na live aí, você que às vezes pensa assim, eu nunca vi milagre, você é um milagre. Se você está aqui agora assistindo a gente, você é um milagre. Tem muitas pessoas nesse momento que queriam estar aqui agora e não está. Está no leito no hospital, está impossibilitado. Pessoas que estão, infelizmente, né, na escravidão do pecado em outros lugares. Então, esse milagre é real na sua vida. E existe milagre sobrenatural. Aquele milagre que você tem que pagar um preço para você ter ele. Né? É uma coisa que, uma palavra que me chama muita atenção na Bíblia é da mulher do fluxo de sangue.
aquela menina, quando foi constatado o fluxo de sangue nela, ela tinha 12 anos. E a palavra vai falar que ela viveu com aquele fluxo de sangue 12 anos. Ou seja, quando ela foi curada, ela tinha 24 anos de idade. E se você analisar, pensa bem uma pessoa com fluxo de sangue durante 12 anos. Anemia, fraqueza. Além do que, na época, essas pessoas eram consideradas como pessoas imundas. O leproso, as pessoas com fluxo de sangue, as pessoas doentes, elas vão jogadas no Vale dos Rejeitados. Um lugar onde eles não podiam ter contato com a sociedade. Aí você pensa bem. Você pensa bem a situação dessa menina. A humilhação dessa menina que ela passou. Pensa bem a situação da família dessa menina, que não pôde ter mais contato com a sua filha. Que teve que separar da sua filha. Aí, quando ela descobre que Jesus Cristo vai passar, vai estar naquele local, ela dá um jeito de estar onde Jesus estava. E ela começa a se rastejar. Eu fico imaginando, com a fraqueza que ela estava, o sacrifício que ela teve que fazer para chegar até Jesus. Por dois motivos, pela multidão e pela fraqueza dela que ela foi rastejando. E outra coisa, se percebessem ela ali, era arriscado eles até matar ela a pedrada. E ela foi, fez aquele sacrifício e trocou na orla das vestes de Jesus. E foi curada. Ela estava no caminho do milagre. Ela se colocou no caminho do milagre. O que eu quero dizer para você que está na live? Às vezes você está desmotivado. Às vezes você está triste. Às vezes você está falando, meu Deus, por que não acontece na minha vida? Olha, meu querido, minha querida. Jesus, quando ascendeu ao céu, ele vai dizer para os seus discípulos, permaneça em Jerusalém, até que se cumpra a promessa sobre a vida de vocês. E às vezes a pessoa entra num tempo, que está em Eclesiastes 3, não consegue suportar o tempo, não consegue perseverar em permanecer na presença de Deus. Permaneça firme na presença de Deus. Permaneça em Jerusalém. Está difícil. Parece ser impossível. Mas Jesus falou para os seus discípulos, pode ser parecer impossível para o homem, mas para mim, para o meu Pai, não há nada impossível. E eu me peguei nessa palavra. Continuei orando. Tinha dia que eu estava no monte, 4 horas da manhã. Teve dia de eu passar a madrugada no monte. E quando tinha 5 anos que eu estava orando, para Deus nos dar a nossa filha, um certo dia de manhã, já amanhecendo o dia, eu ajoelhado no alto do monte, uma mão veio do meu lado direito e falou, filho, por que choras? Porque é aquilo que tu me pedes, eu ouvi a tua oração. Amém. Pede para que sua esposa faça o exame, porque eu abri a madre dela. Glória a Deus. E naquele momento eu pensei, meu Deus, o que é isso? E eu abri os olhos, olhei para a direita, para a esquerda, não vi ninguém. Foi uma voz feminina, mas nem na descida do monte eu vi, não tinha ninguém. E eu rapidamente, era aquele celular ainda, que não tinha como fazer nada praticamente. Eu liguei para minha esposa e falei assim, olha, vai para a cidade e faz exame. Ela já tinha feito mais de uns 40 exames. Era sempre negativo, negativo, negativo. E toda vez que ela fazia exame, ela voltava frustrada. Aí nesse dia, minha mãe foi com ela, minha mãe ainda era viva, minha mãe faleceu em 2020. E quando ela sai do laboratório, eu no monte,
ela me liga e fala, amor, eu peguei o exame, mas eu não estou achando. Eu falei, filha, o que você não está achando? Ela falou, eu não estou achando a palavra negativo. Eu não tô conseguindo encontrar a palavra negativo. Ela já estava com o coração dela tão frustrado que ela procurava a palavra negativa. Ou seja, a pessoa que está na luta, a pessoa que está na prova, o pensamento dela vai ser de derrota. O pensamento dela vai ser de frustração. Porque ela já não consegue mais acreditar que Deus não mudou. Que Deus continua o mesmo. Não estou julgando ela. Mas ela já estava com aquilo no coração dela. Que mais uma vez ia ser negativo. Aí eu falei com ela, filha, você parou para procurar a palavra positiva? Aí que ela parou e falou para mim, olha, Marco. Aí ela começou a gritar. Só que tem os gritos dela, da minha mãe. Ela encontrou positivo. Ela estava grávida. Glória a Deus. E aí, eu glorifiquei a Deus. E outra coisa interessante, aí veio de novo aquilo na cabeça dela, mas aquela médica falou que se eu engravidasse. Falei, filha, o Deus que deu e o Deus que falou da promessa, quando ele faz por completo. Abraão não soube esperar a promessa, mas quando ele deu a promessa para ele deu por completo. Eu falei para ela, Deus vai dar a promessa por completo. E veio o primeiro mês de gravidez, segundo, terceiro, quarto, até no nono mês. Em nenhum momento da gravidez ela passou mal. Em nenhum momento da gravidez a pressão dela alterou. Em nenhum momento da gravidez eu tive que sair com ela de madrugada para o hospital. Foi 9 meses de uma gravidez tranquila. E no dia da cirurgia, que ela teve parto normal, mas ele teve que fazer um cortezinho porque não estava dando passagem. Mas no dia do nascimento da Maria, tudo aquilo que estava dentro dela, mioma, ovário policístico, aquilo saiu tudo junto. A Maria nasceu uma menina perfeita, a Maria nasceu forte e ela foi curada de tudo aquilo que estava dentro dela. Meu irmão, o milagre na minha vida e na sua vida depende de duas coisas. Primeiro, nossa fé. Ainda que ela seja pequena como um grão de mostarda, Deus vai falar, se você tiver a fé, ainda que seja no tamanho do grão de mostarda, você pode fazer com que um monte saia de um lugar e vá para o outro. É nessa pequena fé que Deus trabalha. Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que nossa fé às vezes é esmorecida. Ele sabe que nós somos humanos. Por isso que ele veio na face da terra, para viver aqui na terra, para entender o ser humano. E aí, você tem que acreditar. Você não pode deixar de acreditar. É difícil, não é fácil. E nessa sequência, depois, em outra ocasião, a gente vai estar falando tudo que a Maria passou nesses 14 anos. Hoje a minha filha está com 14 anos de idade. Foi um período difícil. Com 16 dias quase nós perdemos ela, que ela engasgou com mamar, ficou com o coraçãozinho dela parado quase 2 minutos. Depois, com 3 anos, teve infecção no sangue. 10 anos teve infecção no sangue. Mesmo a promessa se cumprindo. Ainda quase que a gente perde ela por 3 momentos. Mas sempre ali, acreditando. Sempre colocando a fé em primeiro lugar. E pedindo a Deus para nos fortalecer cada dia. Então, querido, eu não sei, a gente está falando de um milagre, de uma gravidez, mas eu não sei, você que está aí nessa noite acompanhando a gente, ou você que vai ver essa live, eu não sei o que você tem pedido para Deus, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual tem sido a sua petição para Deus, mas uma coisa eu quero falar para você nesta noite. Não deixe de acreditar. Não deixe de orar. Persevere em oração. Creia que Deus está pronto para te abençoar.
Deus está pronto para te derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estava conversando, né, esses dias, deixa eu só abrir aqui no YouTube, que daqui a pouco eu vou pôr uma parte da música que está louvando também. Mas eu estava conversando com a irmã Silvana e eu estava falando, né, sobre isso, sobre a questão da dependência química, que é um outro assunto que depois a gente vai falar em outra live. Mas eu não sei porque o Espírito Santo está me incomodando para falar isso aqui nessa live. Bom, você tem liberdade, viu? Nós temos tempo ainda. Eu não sei por quê. Mas tem alguém aqui na live, nesta noite, que está orando para Deus libertar um filho. Eu quero dizer para você, não desista da sua família. Não desista do seu filho. Os 9 meses que você gerou ele no seu ventre, Deus formou ele. E no Salmo 139 vai falar um pouco sobre isso. Que Deus nos formou no ventre da nossa mãe, de forma assombrosamente. E que nenhum dos nossos dias tivesse existido na face da terra ainda. Ele já tinha escrito todos os nossos dias no livro da vida. A gente vai ver o livre-arbítrio a partir do paraíso do Éden. Então, existem 2 caminhos. Existe a história que Jesus, através do dedo da caneta de ouro, escreveu no livro da vida, minha e sua, dias de glória e de vitória. Mas o livre-arbítrio fez e faz, às vezes, a pessoa fazer da vida dela o que ela quer. E isso, Deus não criou o seu filho para isso. Deus não nos criou para sofrer, nem para ser escravo do pecado. Ele afirma que ele escreveu todos os nossos dias no livro da vida, antes mesmo que um dia deles existisse. Ele escreveu uma história de glória para a gente. Eu tive esse encontro com Jesus e passei a entender isso a partir dos meus 25 anos. E vi e consegui constatar a história que ele tinha escrito para mim, que eu perdi 25 anos dessa história por escolha minha, que eu não nasci no berço evangélico. Hoje eu crio minha filha, ela nasceu no berço evangélico e é criada no berço evangélico. Mas você que está orando pelo seu filho, não desista não. Não desista não. Não desista. Por mais que ele te traga dor, por mais que ele te traga tristeza, mas profetiza sobre a vida dele. Abençoa a cama onde ele dorme. Abençoa as roupas que ele veste. Declara vitória sobre a vida dele. Porque o que está fazendo hoje, você pensar que seu filho não tem mais jeito, é seta do inimigo no seu coração. Que a palavra vai falar que não tem nada impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Ele não mudou, ele continua o mesmo, ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua operando milagre, ele continua restaurando, ele continua curando, ele continua salvando, ele continua fazendo maravilhas na nossa vida. Creia nisso. Mas nós vamos falar mais um pouco disso em outra live. Aí eu vejo, tem muitas pessoas que não entendem hoje. Às vezes, quando eu levo minha filha para louvar em algum lugar, ou quando eu vou pregar e ela vai louvar, as pessoas me chamam até meio Jeremias, né? O profeta chorão. Jeremias chorou pelo povo. Mas eu choro de alegria, irmão. Eu, quando vejo minha filha louvando, eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é misericordioso. Uma menina que não era nem para estar aqui, que seria um risco, mas hoje é uma levita na mão do Senhor. Hoje é um instrumento nas mãos do Senhor. E eu fico vendo um milagre vivo na minha frente. Olha, irmão. Como é maravilhoso você poder contemplar o milagre. Você poder olhar
Quando você abre os seus olhos de manhã, você já vê que você é um milagre, você tem mais uma oportunidade. Mas mais gostoso ainda quando você vê um milagre andando para um lado, um milagre andando para o outro. Não tem como não regozijar o nome do Senhor. Adorar o nome do Senhor. E agradecer Ele todos os dias. Olha, quando eu me pego meio abatido, porque nós estamos numa posição, né, de obreiros na casa do Senhor, então a gente cuida da vida espiritual da igreja, a gente lida com muitas situações difíceis, e a gente entra na batalha por muitas pessoas, casais, pessoas que estão com problema com droga, pessoas que estão com problema com alcoolismo, pessoas que estão precisando de uma cura. Então a gente entra muito em batalha espiritual. Tem dia que você está precisando de oração, tem dia que eu estou precisando de oração, tem dia que eu estou precisando ser fortalecido, tem dia que eu estou precisando da palavra. Mas quando eu vejo minha filha passar, renova minhas forças, porque eu vejo, meu Deus, Deus fala assim, olha para sua filha e se renova, porque a gente vê um milagre andando para lá e para cá. Olha, querido, creia, como eu falei, os três versículos no início. Tempo é de Deus. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Há um tempo determinado, calma. Você pode estar chorando hoje, mas a mesma palavra que fala que há um tempo para chorar vai falar que há um tempo para sorrir. Aí Elias vai falar para parar de chover. Ele determina aquela palavra de ousadia. E por 3 anos não chove, depois ele fala e chove. Aí depois o Senhor vai falar no Evangelho de Marcos, que pode ser impossível para o homem, mas é possível para Deus. Pega esses 3 versículos como chave nessa noite. Oração, tempo, oração, poder e oração. Possível para Deus. Por mais que pareça impossível para você e para quem está à sua volta. É possível para Deus. Basta você acreditar, basta você crer que Deus está pronto para te abençoar. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. Não desanime. Vá com essa força que você está. Fala, mas eu não estou quase conseguindo. É isso mesmo. Apóstolo Paulo vai falar, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É na nossa fraqueza que Deus entra. Quando parece possível, quando parece que não tem mais jeito. É isso mesmo. Está chegando a hora de Deus agir. Não desiste agora não. Não para agora não. Aguenta mais um pouquinho, porque Ele está pronto para te abençoar, para te colocar de pé, para te fortalecer e para te mostrar que Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Vamos chamar o milagre, minha irmã? Pode. Peraí que eu não estou ouvindo a voz. Eu estou curiosíssima, estou com muita ansiedade para ver o milagre cantar, porque você já fez uma palhinha para mim. Deixa eu ver se ela vai ter que pedir para entrar, né? Ela pode pedir que eu aceito aqui. Tá, Maria. A Maria tá na live aí. Maria, pede para entrar aí, filha. Deixa eu ver se ela pede. Maria, viu aí? Vê se ela pediu, irmã. Tá. Você está me ouvindo bem, irmão? Tô. Tá bom. Maria Rebeca, entrar, já autorizei aqui. Tá, ela vai entrar aí. Hoje é esse testemunho, né? Ela já está aí. A paz do Senhor, Maria Rebeca, seja bem-vinda. Obrigada. Já estou vendo o seu rostinho aqui. Seja bem-vinda, um milagre que, além de tudo, né, irmão, Deus ainda caprichou, né? Ainda deu um milagre, deu uma levita. Ela é a coisa mais linda, né? Joia preciosa. É, que bênção. Prazer ter com você conosco, viu, Rebeca? Maria Rebeca.
Amém. Fique à vontade para cantar e louvar o Senhor, para que a nossa audiência e aqueles que vão assistir depois, não é, irmão Marquinhos? Possam glorificar a Deus pela sua vida, por esse milagre, por esse testemunho tão lindo. Me fez chorar aqui, viu? Yeshua, Yeshua, Glória a Deus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Glórias ao teu nome, Senhor. Solto a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solto a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? Que hino lindo. Ela, lembrando, né, irmão Marquinho, que esse hino, ele é muito especial para o canal Tefilá, né? Foi o hino que eu escolhi para ser o hino temático do nosso canal. Eu estou apaixonada por esse hino e ele fala da presença de Deus, né? E a nossa audiência está até dizendo isso, né? Que paz, essa paz que só Ele nos dá, a verdadeira paz. Volta a palavra para o irmão. Eu vou pedir para a Maria louvar mais um hino. Filha, canta um pedaço do hino para o pessoal que está na live. O Espírito Santo me tocou aqui, daquela não, para não desistir. Tá. O Espírito Santo me tocou para ela cantar um pedacinho. Tem alguém nessa live que precisa ouvir um pedacinho desse louvor. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram tantas que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui.
te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É a mão de Deus, né? Que nos sustenta. Desistir pode ser até uma opção, mas não é o que Deus tem para mim nem para você. Quando você estiver pensando em desistir, lembra da graça imerecida sobre a nossa vida, que Ele nos deu, que é o dom da vida. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Há momentos na minha vida, há momentos na sua vida, que vai ser só você e Deus mesmo. Mas é justamente nesses momentos que Deus se revela a mim e se revela a você. Mostra que você não é obra do acaso. Mostra que você não está aqui em vão. Porque Ele vai dizer na palavra dele que Ele me criou e te criou, a imagem e semelhança dele. E Ele vai dizer, além do mais, que eu e você somos meninas dos olhos dele. Você já parou para pensar nisso? Você está na pupila dos olhos de Deus a todo tempo, a todo instante, a toda hora, a todo dia, Ele contemplando a sua vida. E na ascensão de Jesus, Ele vai falar que Ele ia, mas ia preparar lugar para nós, ia deixar sobre nós o Consolador, o Espírito Santo. Então, meu querido, minha querida, está passando por luta, está passando por prova, está passando por tribulação, está passando por momento difícil, o Consolador está aí contigo, para te consolar e te provar que Ele ficou conosco através de uma ordem do próprio Deus. Para todo momento, nós entendemos que os anjos do Senhor estão à nossa volta, por ordem e determinação dEle, para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar. Meu irmão, minha irmã, nesta noite você pode até falar, olha, esse rapaz não sabe o que eu estou passando. Daqui para frente nós vamos fazer mais live. E você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Você vai entender um pouquinho do que eu vivi nesses 26 anos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele restaura, ele salva, ele muda completamente sua vida. Mas, presta bem atenção, você quando pega uma rosa bonita e ela chega até tuas mãos, você não sabe quanto que aquela pessoa que preparou aquela rosa foi espetada pelos espinhos e teve a mão sangrando. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é lindo, mas existem os espinhos. E é justamente por causa disso que muitas pessoas não suportam os espinhos, só querem ver a beleza das flores. Creia nesta noite que você vai contemplar o perfume das rosas, mas vai haver espinhos pelos caminhos. E você tem que entender que o Evangelho de Jesus Cristo é isso. Você, quando pega de Gênesis a Apocalipse, no Antigo Testamento você vai ver os profetas menores e os profetas maiores. No Novo Testamento a gente vai ver o profeta João Batista. Mas você pode ver a história de todos eles. Nenhum deles teve vida fácil.
tiveram vida sim, de triunfo, vida de batalha e de vitória. E todos estão na eternidade com Deus. Mas nenhum deles teve vida fácil. Nem mesmo os discípulos. Todos eles tiveram vida difícil. A sua vida está difícil? Tenha certeza que Deus está contigo. Uma coisa é você passar pelo vale sem Cristo. Uma coisa é Cristo estar com você no vale. Ele não vai te livrar do vale. Ele não vai te livrar da luta. Ele não vai te livrar da tribulação. Mas Ele vai estar contigo nessa luta. Ele vai estar contigo nessa tribulação. E ninguém vai entender quando você estiver sorrindo. Muitas pessoas não vão entender como é que pode esse irmão, essa irmã, passar por tanto revés, por tanta luta e estar com um sorriso no rosto. Porque Deus formoseia o rosto daqueles que acreditam e crê que Ele está presente a todo tempo conosco. Ele preparou uma vida abundante para nós. Mas vai ter momentos que você vai ter que superar. Vai ter momentos que você vai ter que ter paciência. Vai ter momentos que você vai debater com o tempo. A Maria foram 5 anos orando. Ainda existe algumas coisas para se concluir na minha vida. Que precisa ainda se concluir. Mas eu não desisto, eu continuo orando. Eu continuo perseverando. E eu tenho certeza que no tempo dele vai acontecer. Não é diferente na sua vida, meu irmão. Não é diferente na sua vida, meu irmão. Continue acreditando, continue perseverando. Que Deus está pronto para te atender. Deus está pronto para te abençoar. Creia nessa palavra. Creia que esta noite o Senhor reservou para você entender que o tempo dele é precioso. E Ele está preparando o melhor para você. Amém, irmã Silvana? Amém. Que palavra abençoada, que testemunho lindo, edificou a minha vida. E eu creio que todos que estão aqui assistindo também foram abençoados, viu, irmão? Com essa palavra com essa promessa se cumprindo na sua vida, que se cumpriu na sua vida. Maria Rebeca, que aí cantou para nós, encheu meu coração de alegria e edificou a minha fé. Eu tenho certeza que a nossa audiência também foi edificada e aqueles que vão assistir depois, irmão. Porque é isso que o irmão falou. Tem momentos na nossa vida que nós podemos até achar que estamos sozinhos. Eu até falei para uma pessoa essa semana, sabe, irmão? Que está passando por uma peleja, e eu falei, não se esqueça, na fornalha, Jesus estava na fornalha. Ele não livrou da fornalha, mas ele estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esse é o Deus que nós servimos, não é? É o Deus que as nossas batalhas está conosco, não nos desampara. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram aqui ao vivo conosco, que me deram essa audiência. Vou pedir para vocês continuarem compartilhando, me ajudando nessa missão que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, boa noite a todos.